Olá, meus amigos. Eu sou o Claudiomar Fernandes e hoje nós vamos fazer um estudo do Livro dos Espíritos com o tema O Sono e os Sonhos. Quero agradecer a oportunidade e a paciência de todos em nos ouvir sobre essa temática. Nesses momentos tão difíceis que estamos vivenciando por conta da pandemia, da crise de saúde mundial, refletirmos sempre sobre tudo é muito importante, ainda mais quando nós falamos sobre doutrina espírita, onde a espiritualidade benfeitora levanta o véu da ignorância para compreendermos um pouco mais a vida além da matéria do corpo físico. Nós vamos fazer uma leitura de uma página inicial para começarmos nossa reunião e agradeço a presença de todos aqui nesse momento a nos ouvir. Do livro Rumo Certo, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Diante da Terra. Não foi por acaso a escolha dessa página inicial, meus amigos. Diz Emmanuel: teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo? Quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo que nossos encargos diante do próximo se façam corretamente cumpridos. O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que nos engajemos na edificação da felicidade geral. Omissão, no entanto, é parada significando recuo. Entendamo-nos na posição de obreiros sob a pressão de crises renovadoras. Todos faceamos permanente renovação a cada passo da vida. Nem tudo que tínhamos ontem por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspiração e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos, e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para a frente demais. Emmanuel sempre nos trazendo uma palavra de reflexão muito importante para todos nós. Façamos a nossa prece inicial, meus amigos. Elevemos nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso governador planetário, que sempre esteve, está e estará conosco, como Ele mesmo esclareceu. Como um bom pastor, sempre estará conosco em todos os momentos. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos que temos de felicidade. E lembremos, apesar de não estarmos no mundo feliz, de felicidade plena, temos muitas felicidades sim, a serem comemoradas. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça a cada instante na nossa fé, na nossa perseverança em continuarmos a lutar em prol do bem e da paz, principalmente em nós mesmos. Que assim seja.
Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre o sono e os sonhos. Está no Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer esse estudo e não podemos deixar de começar, obviamente, por Kardec, mas antes de entrarmos em Kardec, eu gostaria de lembrar um momento na história que me chama a atenção. Há vários fatos históricos de demonstração de exemplos através de momentos através do sonho, né? Vamos colocar assim. José, quando sonha com o anjo que vem anunciar a chegada de Jesus, muito antes, um dos patriarcas do povo hebreu, quando Jacó adormece e sonha com uma escada que começava do chão ao topo no céu, e lá em cima Deus de braços abertos, né, onde ele via anjos subindo e descendo a escada, a famosa simbologia da escada de Jacó, no processo evolutivo de nós, quanto espíritos, também, sem sombra de dúvida. Mas no século XVI, talvez vocês já tenham escutado falar sobre Giordano Bruno. Giordano Bruno viveu de 1548 a 1600. Ele foi queimado na fogueira pelo tribunal da Inquisição e por expressar um pensamento libertário. Giordano acreditava e pregou e ensinou e lutou por essa ideia que a Terra não era o centro do universo, que moramos e vivemos num universo infinito, de infinitas possibilidades. Claro que já haviam divulgadas as ideias de Copérnico na época em que ele trazia a teoria de que a Terra não era o centro do universo, que nós girávamos em torno do Sol, ainda sem uma prova que derrubasse aquela ideia do geocentrismo. E Giordano lutou muito por isso. E foi através de um sonho que ele é levado a ver esse infinito universo e pregar essa infinita possibilidade de nós quanto espíritos. E viu vários planetas, vários sóis e planetas que giravam em torno dessas grandes estrelas. Que o universo era muito maior, que Deus era muito maior do que o que estávamos tentando fazer com circunscrever Deus em torno de apenas uma ideia simplória. E ele lutou por isso. Infelizmente, ou felizmente, foi levado à fogueira. Por quê? Infelizmente, mas as suas ideias permaneceram. E foi amordaçado em 17 de fevereiro de 1600. E o curioso é que 10 anos depois, Galileu Galilei publica o seu livro As Descobertas que Faz com seu telescópio, provando que a Terra gira em torno do Sol. E nesses momentos difíceis que vivemos, de muitos preconceitos, de ideologias acirradas, contraditórias, muitas vezes, muitas dessas ideias retrógradas, trazer Giordano Bruno, com as suas ideias do infinito, é bastante próprio para refletirmos e observarmos que o mundo, meus amigos, não gira em torno do nosso umbigo. Hoje estamos vivendo uma crise de saúde mundial provocada por um vírus. O que somos nesse universo? Se estamos momentaneamente abatidos por um vírus. Precisamos perceber, sim, a nossa grandeza espiritual, porque somos grandes. Mas diante de um universo infinito, nós devemos deixar o nosso egoísmo de lado. E olha o que Giordano coloca para a gente. No seu sonho,
Olha o que ele fala. Eu abri minhas asas e flutuei pelo infinito. Eu vi que o sol era só mais uma estrela e que as estrelas eram outros sóis. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Como os sonhos fazem parte do nosso dia a dia, trazer o sonho do Giordano, que flutua sobre o infinito, num universo de infinitas possibilidades, precisamos expandir a nossa forma de pensar, sem sombra de dúvida. Estamos no século XXI, estamos às portas de uma transição planetária em que o planeta entrará numa condição de regeneração. Não mais seremos um planeta de provas e expiações. É inevitável, nesses momentos, seja qual for a temática que venhamos a trabalhar, não tocar nesse ponto, nesses aspectos. Mas o que Kardec traz para a gente, meus irmãos, sobre o sono e os sonhos? Vamos ver? Olha o que Kardec traz do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Nas faculdades, as verdadeiras faculdades da nossa imortalidade espiritual, porque somos espíritos imortais, da nossa verdadeira pátria espiritual. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu, por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem ao estado de intuição. Ao despertar, traz aquela intuição. Olha o que Giordano trouxe para a gente do seu sonho. A certeza para ele de que o universo era muito maior, que nós não somos os privilegiados da criação divina. Somos parte, somos importantes, mas não os únicos. Porque quando pensamos nessa unicidade, nesse egocentrismo, como, meus irmãos, exercer a fraternidade, a solidariedade? Estamos sendo convidados nesse momento a refletirmos sobre isso nos nossos lares, no distanciamento social, no isolamento, no convívio mais íntimo conosco. Estamos percebendo diversas mazelas que estão muito mais claras do que antes. Não estamos sozinhos. E precisamos refletir sobre isso. Essa é a palavra, sem sombra de dúvida, do estudo de hoje. Reflexão. Continuando, para que possamos compreender melhor essa emancipação da alma, a gente precisa entender essa composição, já que somos espíritos. Quando a gente dorme, o corpo físico se repousa, como Kardec coloca, nós nos emancipamos do corpo, quanto espírito. E olha o que Kardec traz para nós na Revista Espírita. A união da alma, do espírito, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito. Em resumo, a alma é o ser simples, como a gente está observando, é o princípio inteligente, primitivo.
O espírito é o ser dual, que é a união desse princípio inteligente com o perispírito, que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. E não é novo para a gente, quanto humanidade. No Egito Antigo já se estudava esse corpo espiritual. Quando a gente desencarna, meus irmãos, que a gente tem, através da mediunidade, a visão dos ditos mortos, nós vemos o seu perispírito, o seu corpo espiritual. E o homem é o ser trino, é a junção, é esse corpo grosseiro que habitamos. Então, quando dormimos, nosso perispírito se emancipa do corpo físico e nós vamos, como Kardec coloca, nós vamos beber na fonte desse plano espiritual, vamos estar com quem nos compraz. E esse é o processo da emancipação da alma. Então, o sono repara as nossas energias físicas e também repara nossas forças morais. É claro que depende da nossa condição e o que nós desejamos também encontrar sinceramente do outro lado. Nós vamos ver isso ao longo do estudo. Vejamos o que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. A questão 400. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? É como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. Esse é o processo de emancipação, quando deixamos o nosso corpo físico para, através dessa libertação momentânea, buscar a nossa verdadeira pátria-mãe. O que Kardec ainda coloca? Questão 402, a espiritualidade benfeitora. O corpo, estando entorpecido, faz com que o espírito se empenhe em superar suas amarras e investigar o passado ou o futuro. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Então, a cada cochilo, a gente, na verdade, quer voltar para a nossa pátria mãe. É como se nós estivéssemos momentaneamente numa prisão, como a espiritualidade benfeitora coloca. É claro que a gente já compreende o objetivo da reencarnação, da encarnação. É Deus desejando que nós façamos a promoção do nosso progresso espiritual de maneira mais acelerada. É onde nós vamos fazer a nossa prova, os nossos testes, quanto espírito, no corpo material. A importância do processo de reencarnação é vermos Deus face a face, é progredirmos, evoluirmos. E olha o que ele ainda diz. O espírito não está fechado no corpo como numa caixa, irradia para todos os lados. E aí, houve estudos científicos sobre a capacidade de irradiação de Chico Xavier, porque as pessoas se aproximavam e percebiam as energias boas e positivas que o Chico transmitia. Era a capacidade de irradiação do seu perispírito. Imagina Jesus Cristo, na sua época, no seu momento, em que esteve conosco na Terra, a capacidade de irradiação desse Espírito maravilhoso e que irradia até hoje. Então, nosso espírito não está fechadinho numa caixa, no nosso corpo físico, como numa caixa. Ele irradia para todos os lados. Exalamos aquilo que nutrimos dentro do nosso interior. Coisas boas e coisas ruins, sem sombra de dúvida. Vamos dar uma olhada na classificação dos sonhos
Martins Peralva nos traz, no livro Estudando a Mediunidade, nesse livro o Martins Peralva faz um estudo sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. E nesse livro, o Martins Peralva, nesse capítulo 17, que ele vai tratar dos sonhos, ele faz uma classificação, sem pretensão de encerrar o assunto, mas para trazer um pouco, para a gente compreender um pouco desse momento de emancipação da alma, né, do corpo físico, o que significa, né? Quais os tipos de sonho que nós temos, né? Então, Martins Peralva ele vai classificar em 3, né? E nós temos os sonhos comuns, que é a repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas, né? Nós vamos ver cada tipo de sonho nas próximas telas, né? Nós vamos listar aqui primeiro numa síntese. E os sonhos reflexivos, que é a exteriorização de impulsos e imagens arquivadas no cérebro. E aí, se não tivermos aqui a compreensão das vidas sucessivas, é difícil compreendermos esses sonhos reflexivos. E os sonhos, por fim, espíritas, que ele classifica como espíritas, que é a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Aqui a gente pode ver um esquema da consciência humana, né, que ele traz para a gente, dividido em presente, é o consciente, que a gente vai ter o acesso às coisas presentes, subconsciente, passado recente, últimas reencarnações, passado remoto, reencarnação atual, um esquema sem, logicamente, querermos encerrar o assunto, mas bastante significativo. O inconsciente, que é o passado remoto, encarnações mais distantes, e o futuro, que é o superconsciente. Nos sonhos comuns, nós vamos acessar a parte da nossa consciência, aquilo que está à flor d'água, né? Que é onde a gente vai. São aqueles sonhos, aqueles em que o nosso espírito, olha, desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido e dominado pela onda de imagens e pensamentos, seus e do mundo exterior, uma vez que vivemos no misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. A gente está em nossos lares, através do isolamento social, muitas vezes assistindo notícias, as notícias que estão permeando os jornais, obviamente, vão ser sobre a pandemia. E não vai ser estranho se, ao dormirmos, durante o sono, através da emancipação da alma, a gente acessar esse principal arquivo da nossa consciência, sonharmos com essas notícias ruins, com os acontecimentos de agora. Esses são os sonhos comuns da nossa vivência, do nosso dia a dia, não é? O outro sonho, que é o sonho reflexivo, nós vamos acessar que camada da nossa consciência? O inconsciente e o subconsciente. São impressões e imagens arquivadas no nosso subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Ocorrências de séculos e milênios, acontecimentos e cenas de eras distantes. Será que você não já sonhou em algum castelo ou como algum escravo no passado? Todo mundo sonha nos grandes palácios, nas grandes festas palacianas. Muitos falam, eu devo ter vivido, fui uma rainha, fui um rei. Duro a gente admitir que já foi escravo, foi um vassalo do passado, né? E, enfim, a gente vai acessar esse arquivo também através dos sonhos. São essas imagens arquivadas no perispírito.
E aí tem uma coisa interessante que me veio à mente agora. Quando a gente lê os livros de Emmanuel, Paulo e Estevão, quando a gente lê Há 2000 anos, e os outros romances também na sequência, 50 anos depois, Ave Cristo, nós vamos observar com riqueza de detalhe as descrições que Emmanuel nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, como o Emmanuel acessou, será que ele estava em todas as cenas, com todos aqueles personagens dos livros que existiram naquela época, naquelas encarnações? Não. Ele vai acessar, sem sombra de dúvida, esse arquivo perispiritual que foi plasmado e organizado no perispírito, com a permissão, claro, da espiritualidade maior, superior a ele, para que ele possa trazer para nós essas descrições tão claras. Os sonhos reflexivos, meus amigos, é exatamente esse acesso que nós vamos fazer no nosso arquivo perispiritual de nossas vidas anteriores. E aí a gente tem mais aqui, que nós vamos trazer, a última classificação, sonhos espíritas. Olha que legal que a gente pode observar esse fio prateado, né? Olha, um fio, né, tênue, que liga o perispírito emancipado do corpo físico no momento do sono, que liga exatamente ao centro de força frontal. Olha que interessante. É assim que nós nos permanecemos ligados e levamos as experiências vivenciadas fora do corpo físico ao registro na nossa consciência. Esses sonhos são, como Martins Peralva coloca, a atividade real do espírito emancipado do corpo físico. A alma, desprendida do corpo, exerce atividade real e afetiva, facultando meios de encontrarmos-nos com parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos, desta e de outras vidas. Então, é nesse momento que precisamos nos preparar para ter essa vida real no plano espiritual. A literatura espírita vai trazer, aliás, o livro dos Espíritos vai nos trazer, que essa emancipação da alma, quando nós acessamos a nossa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, porque estamos apenas vivenciando uma experiência no corpo físico, e vamos vivenciar inúmeras, estamos fazendo um ensaio para o nosso desencarne, né? Nós vamos ver um pouquinho mais lá à frente. A gente sabe que num dia de 24 horas, em média geral, deveríamos dormir para refazermos as nossas energias físicas pelo menos 8 horas. É 1/3 do nosso dia. Então, 1/3 da nossa vida, em tese, passamos dormindo. Ou seja, estamos vivendo experiências fora do corpo físico, no plano espiritual. E certamente isso nos fortalece muito para continuarmos encarnados, porque nos fortalece, porque nós vamos encontrar-nos com os nossos amigos espirituais, com os nossos parentes. Não vamos sofrer tanto a perda de entes queridos quando passamos a ter esta compreensão. Mas é nessa emancipação também que a gente vai se encontrar, muitas vezes, com quem também não desejamos profundamente. Olha o que o Martins Peralva ainda nos traz. Quando os olhos se fecham com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético. Por influxo magnético, nós somos atraídos para os locais de nossa
preferência, de sua preferência. Então, o que nós estamos alimentando? Que sentimentos estamos alimentando para que esses influxos magnéticos possam nos levar a encontros, não muitos, não tão desejosos assim, não tão bons assim. Então, me recordo de uma passagem na literatura espírita, de uma mensagem mediúnica trazida, inclusive, por um espírito de um padre que estava já desencarnado há um bom tempo, e ele permaneceu vivendo, após o seu desencarne, na mesma paróquia em que ele fora padre. E certa vez, uma senhora, orando, né, na igreja, ele se sentiu atraído magneticamente por ela, por alguma razão. E ele, quanto espírito, nós vamos encontrar na literatura, ele sofria de depressão. E algo o atrai naquela senhora. E ele o segue após ela sair da igreja. E ao chegar em casa, ele se sente mais ainda atraído pelo filho daquela senhora, que sofria de depressão. Tinha alguma ligação com ele? Era intencional a sua relação espiritual? Talvez, na história contada, que veio através da experiência do atendimento desse espírito numa sessão mediúnica, em que ele relata isso, talvez tivesse, mas não é relatado. Mas ele se sente atraído por aquela energia. Nós vamos atrair, meus irmãos, para perto de nós, ou seremos atraídos de acordo com aquilo que temos dentro de nós, né? Por esses influxos magnéticos. Então, no sonho, também vamos ser atraídos por essas energias. E olha o que a gente traz. Assim como a gente vai nos encontrar com inimigos, também vamos encontrar com amigos. E eu trago aqui a figura de Madre Teresa de Calcutá. O que será, com todo o trabalho que ela fazia em prol o trabalho humanitário em prol dos necessitados, o momento do seu sono? Ela certamente continuava trabalhando, como a irmã Dulce, que também trabalhou muito no Brasil pelos necessitados, e sem falar, obviamente, mas a gente não pode deixar de falar, do nosso querido Chico Xavier, um expoente dentro do movimento espírita, que exemplificou no amor ao próximo a sua dedicação. Espíritos abnegados, que vieram com a missão de exemplificar o amor do Cristo, de pôr em prática o Evangelho. E aí tem um fato aqui curioso, que quando Chico Xavier foi psicografar o livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz, o Emmanuel vem conversar com ele e diz para que ele pudesse se preparar melhor para receber o livro, porque ele precisaria passar por um curso no plano espiritual durante o sono. Durante a emancipação da alma, seu espírito, ele seria levado a esferas mais superiores para poder participar de um curso preparatório, para que pudesse receber melhor o conhecimento do livro Evolução em Dois Mundos. Veja só o nosso grande desafio durante o nosso sono. Melhorarmos consideravelmente as nossas vibrações para que possamos ir ao encontro desse influxo magnético de coisas melhores do que temos buscado, sem sombra de dúvida. Meus irmãos, a gente também observa, através dos sonhos, imagens estranhas. A gente sempre, no sonho, a gente não, são desconexos muitas vezes, por mais que se forem comuns,
se forem reflexivos ou se forem espíritas, a gente sempre tem uma desconexão. E aí André Luiz vai nos explicar um pouco melhor isso no livro Os Mensageiros, no capítulo 38, Atividade Plena, que é uma experiência em que ele vai presenciar de espíritos encarnados que se emancipam e, através da emancipação da alma, vão a postos de trabalho organizados pela espiritualidade benfeitora para que se tenha contato com amigos, com parentes. E ele vai contar a história de Nieta, que se encontra com a sua avó. E olha só alguns pontos que a gente pôde extrair do texto para poder esclarecer um pouco para nós a experiência de Nieta encontrando com a sua avó. Olha, a gente não vê o ambiente com precisão, porque não é uma experiência sensorial o sonho. Né? A gente fica meio... O nosso perispírito não tem todo o equilíbrio, nosso espírito não tem o equilíbrio necessário para essa relação. Né? Então, olha o que André Luiz nos traz. A gente não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente, por mais que a avó de Nieta passe ali para ela uma mensagem, por vir de uma esfera superior, a gente, pela nossa grosseria, pela condição material que estamos quanto encarnados, a gente não consegue absorver por completo. Desprendimento no sono físico vulgar é fragmentado. O fenômeno é mais de união espiritual que de percepções sensoriais. Consolações positivas que são levadas ali naquele encontro com a avó. Não se recordará, a gente não se recorda de todos os detalhes do sonho, não dá, a gente não consegue absorver por completo. As faculdades no plano espiritual são mais amplas, né, como Kardec esclarece. Então a gente não consegue captar tudo ainda na nossa condição de material, né, no nosso corpo físico. Acordará encorajada e bem disposta com a mensagem que os benfeitores espirituais sempre nos trazem. E no caso da Anieta, ela estava muito triste, e por isso que vivenciando uma certa angústia por considerar que estava sendo caluniada, difamada. Então aí a avó dela aparece para ela justamente para trazer uma mensagem de consolo, de conforto. Ela é levada a esse ambiente pela espiritualidade benfeitora durante a emancipação, durante o sono. Né? E ela, a avó de Nieta, passa para ela, né, que a calúnia era como se fosse uma víbora, né, de vidro, e que ela precisava ser quebrada e transformada em flor. Que a gente não responda o mal com o mal, que a gente não responda a violência com a violência. E aí ela pudesse perdoar, não nutrisse sentimentos de ódio por aquelas pessoas que ela estava considerando que estavam caluniando ela. Então traz esse ensinamento. Quando ela acorda com um bem-estar, ela acorda feliz, lembra de forma fragmentada dessa mensagem, com todo um simbolismo. É claro que os sonhos a gente vai lembrar com esse simbolismo. Né? Ela vai lembrar da víbora que precisa ser quebrada, que precisa ser transformada, que ela não precisa revidar. E isso é uma experiência que ela vivencia, mas outros livros na literatura espírita também vai trazer relatos. No livro Uma Partida de Amor, é muito interessante a história de um jovem que o Eurípides Kuhn traz. É um livro ditado pelo espírito Josué. E conta a história de um jovem. Eu gosto muito desse livro e indicar para a gente poder ter uma noção sobre os sonhos. Porque esse jovem muito bonito, ele paquera
as meninas encantando com a sua beleza física, mas por esporte, em competição com os amigos. E ele encanta uma garota que se vê apaixonada por ele, mas pouco tempo depois ele a abandona porque ele só fica por esporte, como se fosse um troféu. Essa jovem, também de forma equivocada, nutre a vingança contra ele. E junto com alguns amigos e parentes, monta uma emboscada para o belo jovem. E ele sofre a violência física por parte dos outros. Ele fica tão raivoso, guarda tanto aquele sentimento de ódio, que durante o sono, na emancipação do corpo, na emancipação da alma, ele vai ao encontro, ele é atraído por espíritos justiceiros, entre aspas, para poder se vingar daqueles algozes. O livro vai se transcorrer do início ao fim nessa fase, na emancipação da alma desse jovem em contato com esses espíritos que organizam a vingança, né? O seu desejo de vingança em prol do outro. Então, somos atraídos por aquilo que alimentamos. Se durante o dia a gente alimenta sentimentos bons, atitudes boas, será natural, durante o sono, que tenhamos bons sonhos. E se tivermos sonhos ruins, como Martins Peralva nos alerta, podemos estar também acessando, nessa classificação dele, através dos sonhos reflexivos, encarnações anteriores que não foram tão boas assim. Então, fica o alerta para que nos preparemos para o nosso sono. Chico Xavier também nos traz, no livro Missionários da Luz, eu vou colocar aqui a tela, uma reunião que acontece no plano espiritual, onde nós, espíritos encarnados, nos alistamos, nos inscrevemos para participar. E olha só o que André Luiz nos relata. Contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência. Pois é, meus irmãos, como somos mal educados e não nos preparamos. Então, meus amigos, somos convidados o tempo todo pela espiritualidade benfeitora a participar dessas reuniões. E aí eu trouxe aqui um quadrinho rápido desse 1/3 de nossa vida dormindo, emancipando-se e em contato com o plano espiritual. Eu separei aqui 3 idades, aí, não coincidentemente, dos meus avós que já desencarnaram. Então, meu avô, com 71 anos, dormiu 23 anos, teve 23 anos de oportunidade de trabalho na espiritualidade, no plano espiritual. Como é que ele aproveitou isso? 94 anos, minha avó teve 31 anos. A minha outra avó, que viveu 97 anos, 32 anos. Vocês observam aqui que as mulheres na minha família vivem mais. Olha o que Divaldo nos fala. Como 1/3 da vida física é dedicada ao sono, imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo, ou parte dele, no investimento do progresso, em favor da libertação, que lhe credenciará para uma existência plena, um futuro ditoso. Vamos aproveitar, nesse momento de crise da pandemia, que a gente está em isolamento,
e talvez estejamos dormindo um pouco mais, na emancipação da alma, vamos pedir para que estejamos juntos das equipes espirituais a auxiliar, que muito precisa estar sendo feito. Talvez a gente não possa estar no fronte de combate dessa crise de saúde lá como um enfermeiro ou como médico, mas podemos estar como espíritos no plano espiritual a auxiliar. Para caminharmos para o nosso encerramento, o Espiritismo interpreta sonhos? Não, meus irmãos, o Espiritismo não interpreta sonhos. Olha o que Kardec nos coloca. Temos para nós que faríamos uma injúria se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. O Espiritismo não se presta a isso. Então, se alguém nos procurar, né, com o equívoco de querer que seus sonhos sejam interpretados por nós, a gente entrega para ele o livro Os Mensageiros, de André Luiz, né? Explica o que está no livro dos Espíritos, mas não se arrisque a jamais interpretá-los. Que Jesus sempre nos abençoe. E para a gente fechar, vamos fazer, meus amigos, nossa prece final. E terminando também a palestra dentro dessa temática. Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, tem a prece para a hora de dormir. Olha que legal. Minha alma vai estar por alguns instantes com os espíritos, os outros espíritos, perdão. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze-me meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos dê paz e tranquilidade, e que possamos, na hora de dormir, nas nossas preces, pedir para Deus que sejamos também um trabalhador no plano espiritual da sua seara e colaborar para o bem e o melhoramento do mundo. Que a paz do Senhor esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Muita paz.